Olá a todos, obrigada por participarem para a nossa sessão internacional sobre oxigenoterapia e cuidados críticos durante Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre as considerações para triagem. Eu sou a Mônica Kiner, com Assist International, e vou falar vou dar alguns lembretes sobre Project Echo. Project Echo fica baseada numa fundação de amor e respeito. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, vocês me ouvem? Responda de maneira gentil, em vez de reagir. É responsabilidade de todos manter Echo como um espaço seguro. Vamos usar a função de chat para perguntas e respostas na parte de baixo da tela. Podem enviar todas as perguntas pela caixa de chat, se apresentem. Teremos interpretação e as opções de idiomas de interpretação estão também ali na parte de baixo da tela. Liguem o seu vídeo, coloque a sua câmera posicione a sua câmera de maneira eficiente para que a gente consiga ver o seu rosto e o grupo com quem você está trabalhando. Vocês terão que preencher uma pequena pesquisa para receber o certificado de participação. A gente vai explicar isso no final da sessão. E se tiverem qualquer problema de TI, podem enviar a mensagem pelo chat para Echo IT com esse e-mail, por esse e-mail. A sessão está sendo gravada e a sua participação significa consentimento para essa gravação. Lembrem que devemos limitar o número de pessoas que estejam participando dessa reunião num mesmo espaço e lembrando de manter o distanciamento social. Para a interpretação, vocês vão ver um botão de interpretação na parte de baixo da tela. Temos 4 idiomas hoje. Para espanhol, podem escolher entre espanhol, português, francês e Swahili, que não temos essa opção, mas vocês podem usar o botão de alemão para ouvir em Swahili. E ainda estamos aguardando para ativar Swahili e francês. Na sessão de hoje, temos uma lista bastante impressionante de participantes de painelistas. Temos a doutora Ana Maria Crawford, da Universidade de Stanford, Dr. Fatsai Mugadza, da Universidade do Zimbábue, doutora Shelley Porter, da Universidade de Stanford, Dr. Al-Hassan Dati Mohamed, da Nigéria, no Hospital Escola Amino Kano, Dr. Eugene Tuyishimui, peço desculpas se eu não acertei o nome, da Universidade de Ruanda, mas eu sei que ele está em Toronto. Dr. Jean-Claude Ouimana, do Hospital de Kibogora, em Ruanda. Dr. R.J. Ramamurti, da Universidade de Stanford. Dr. Travis Rees, também de Stanford. Debbie Lester, que é uma especialista em saúde global. Kiara Stetson, também de Stanford. E Ellie Sung, também de Stanford. E antes de passarmos para a Ana Crawford iniciar, gostaria só de falar brevemente, passar a palavra para o Project Echo rapidamente. Peço desculpa, pessoal da Echo India, o Clark poderia ser co-host para conseguir desmutar o microfone? É Clark Wigley. Bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado por me dar a palavra. É um prazer estar aqui participando dessa sessão. Gostaria de falar um oi a todos. Esse novo capítulo da nossa parceria é muito interessante com a Assist International da Universidade de Stanford. Vejo que minha colega o Bruce Strominger também, que trabalha com o projeto Eco na África. Eu vou passar para o Bruce. O Bruce também precisa conseguir desmutar o microfone. Obrigado, Clark. Obrigado, Mônica,
obrigada à Assist International e à equipe de Stanford e nossos colegas da Índia, com o pessoal do Assist em Stanford, vem produzindo esses programas ECHO para a pandemia de Covid-19 já há alguns meses, e no último mês, mais ou menos, nos juntamos para coordenar essa próxima fase da série de oxigenoterapia. E então estamos trabalhando em parceria com a Assist e Stanford nessa colaboração com os colegas na Índia para continuar essa série de webinars. E nós vemos que temos mais de 100 pessoas participando de todo o mundo, da África. Obrigado pelo tempo e participação de vocês. Obrigada, Mônica e Ana. Ótimo, então com isso eu gostaria de passar para a doutora Anna Crawford para começarmos. Bom dia a todos, eu sou Anna Crawford. Eu vou começar mostrando aqui a minha tela para vocês. Temos várias pessoas que se inscreveram para o Learning Resource Center gratuito online. Para aqueles que ainda não fizeram isso, eu vou mostrar como vocês podem se inscrever. E vou dar um tutorial do LRC. Para cada sessão dessa série, nós vamos usar esse centro de recursos para agrupar todo o conteúdo durante essa série de discussões de caso. Então, eu vou começar agora a compartilhar a minha tela. Esse é o Learning Resource Center, que é o centro de aprendizado, de recursos para aprendizado. Alguém pode colocar o link ali, por favor, no chat, para vocês acessarem. Nós temos diversos cursos, os 3 principais são os que já estão mais desenvolvidos e os mais relevantes para a situação atual, para a Covid-19. Também temos os fundamentos de cuidados críticos e também temos a série de oxigênio, que é onde nós vamos ter essa sessão, essa série que estamos fazendo hoje. Aqui o que vocês precisam fazer é clicar no lado direito de Sign In para se inscrever. E se essa é a primeira vez para vocês se inscreverem, em vez de colocar um e-mail e password, você precisa clicar aqui, Create New Account, para criar uma nova conta. E depois vocês receberão, então vocês vão ter uma conta gratuita, e aí vocês podem inserir o e-mail e senha. E essa é a página inicial, depois que você faz o login para o Resource Center, vocês vão ver diversos cursos disponíveis. Temos 2 páginas de cursos, nem todos estão totalmente desenvolvidos, mas esses 3 primeiros, como eu disse, tem muitos recursos gratuitos e tem acesso aberto disponíveis para vocês. Gostaria de indicar também que temos uma página da comunidade. Então, temos mais de 500 usuários do mundo todo. Então, sempre que vocês tiverem uma pergunta ou quiser discutir algum tema específico, ou se tiver alguma pergunta, alguma questão sobre as sessões, vocês podem escrever a pergunta aqui, e essa pergunta vai ser enviada para a comunidade toda, então vocês podem receber respostas do mundo todo para as suas perguntas ou comentários. E temos, às vezes, soluções bastante interessantes. Para começar, eu vou clicar aqui na série de Oxygen. Nós desenvolvemos essa série para pacientes adultos e pediátricos por diversos motivos, mas uma coisa que a gente quer ressaltar é que pneumonia é a principal causa de morte para crianças abaixo dos 5 anos de idade. As infecções respiratórias graves ou agudas também. Hipoxemia aumenta o risco de morte, mas é facilmente detectável usando um oxímetro. Nós temos também uma série sobre oxímetro, e a oxigenoterapia pode reduzir também as mortes de pacientes por até um terço.
Vamos clicar aqui nessa primeira seção e entrar nos avisos. Antes de ouvir esse aviso de 1 minuto, eu vou mostrar só que no lado esquerdo, nessa coluna, é uma barra de navegação para vocês verem que estamos aqui nessa primeira seção e temos 2 elementos nesse primeiro módulo. Então, vocês podem ir de um módulo para o outro, clicando aqui nesses temas para enxergar os elementos todos que fazem parte, ou vocês podem usar também esses botões de Previous e Next para ir para frente ou para trás. Vocês podem também abrir e fechar esse painel aqui com essa seta dupla para fechar e clicar mais uma vez para abrir novamente. Então, vamos fechar por enquanto para ouvir esse vídeo de 1 minuto. Os próximos módulos devem promover a troca de conhecimento e experiências. Os módulos não devem substituir o julgamento clínico. As decisões clínicas são de responsabilidade das pessoas lendo esse material. Não somos responsáveis por qualquer perda de informações ou danos durante essas discussões. Os criadores e administradores do Learning Resource Center tentam manter a informação atualizada e correta. No entanto, a informação muda com muita rapidez. Os criadores e autores não podem ser responsabilizados por informações incorretas. Os profissionais de saúde individuais devem ser responsáveis para adaptar a disponibilidade dos recursos e das informações em sua própria instituição. Vamos então agora para o próximo elemento, usando esse botão. Então, o Learning Resource Center é um local de aprendizado para todos, independente dos recursos de treinamento. Então, nós queremos manter a educação gratuita e de acesso aberto, não teremos propagandas aqui, e pedimos que todos os alunos e todos usuários usem compaixão, e os criadores, eu sou uma das criadoras também, e não tenho nenhum tipo de interesse ou conflito financeiro com essa parceria. E nossos parceiros são o Assist International e Project ECHO, como vocês sabem. Então, o Learning Resource Center serve para os alunos, mas para educadores também. Se vocês forem educadores e gostariam de repassar esses aprendizados para suas redes locais e quiser passar esses aprendizados para outras pessoas na sua área, na sua instituição, nós temos um manual de facilitador para explicar algumas das teorias de aprendizagem e também instruções passo a passo de como podemos usar esses materiais. Então, esses materiais estão sempre disponíveis e sempre têm acesso aberto. Esse é o facilitador, o manual do facilitador para entender como essas sessões funcionam. Então, vamos agora passar para a parte de aprendizagem. O objetivo dessa série está listado aqui. Os objetivos são incentivar a discussão entre os provedores em ambientes com restrição de recursos para oferecer as melhores práticas para pacientes durante a pandemia de Covid-19. Também queremos facilitar os cuidados a pacientes essenciais, mesmo fora da UTI ou quando não há disponibilidade de uma UTI. E também queremos oferecer ferramentas clínicas que levem às melhores práticas e mudança de prática entre os provedores para aumentar a segurança e eficácia dos cuidados aos pacientes durante a pandemia de Covid-19. Muito bem, então vamos começar a nossa discussão de casos. Quando eu compartilhar a minha tela, eu não consigo ver a caixa de chat. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar pela caixa de chat e os painelistas vão ajudar a responder as perguntas. Então, em vez de objetivos de aprendizagem, nós temos aqui o que nós
chamamos de objetivos de mudança de prática, porque acreditamos que estar presentes, conhecer o material e fazer um teste também não influencia os desfechos de pacientes, mas com ferramentas e discussões sobre soluções específicas, especialmente quando os recursos são limitados, podemos realmente afetar a mudança de práticas dos provedores para melhorar os desfechos de pacientes. Então, esses objetivos para essa série incluem que os provedores, os HCPs, sigam as diretrizes de EPIs, ter HCPs para receberem treinamento para paramentação e desparamentação com os EPIs, pacientes com infecções contagiosas sejam isolados precocemente, e triagem, métodos de triagem para SARS-CoV-2, ajudar os profissionais de saúde a diagnosticar hipoxemia, ou ajudando-os a usar o oxímetro para fazer a triagem adequada dos pacientes hipóxicos e também ajudar os profissionais de saúde a prescrever oxigenoterapia não invasiva com o dispositivo mais adequado disponível naquele momento. A primeira parte do caso, a principal queixa é um homem de 57 anos com calafrios, fraqueza e uma tosse seca. Então, a primeira pergunta é: esse paciente está na emergência. Como vocês avaliariam esse paciente mais detalhadamente? Então, agora eu vou passar para a caixa de chat para ver. Se vocês têm uma resposta para essa pergunta, podem colocar no chat. Então, se vocês tiverem um paciente dessa forma, o que vocês fazem para avaliar o paciente? Sim, alguém está dizendo verificar os níveis de saturação de O2, sinais vitais. O que mais? O que vocês desejam que o seu aluno de enfermagem ou de medicina falasse? Então, primeiro um histórico, dar uma máscara para paciente, são boas respostas. Histórico e exame clínico, muito bom. Então, vamos voltar para a tela para ver a resposta. Então, quero que vocês vejam que no Learning Resource Center quase tudo pode ser clicado para ver a resposta. Então, aqui nessa caixa azul, esse que diz o paciente está na emergência, como você avaliaria esse paciente? Se clicar nessa caixinha azul, vocês vão ver a resposta. Então, aqui nós temos um recurso, principalmente para os alunos, para os nossos alunos de enfermagem e de medicina, ensinando como realmente fazer uma avaliação clínica e pegar o histórico médico do paciente. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz com o paciente é o exame clínico e histórico médico. Vocês fazem esses exames depois que decidem fazer isso, depois de entrevistar o paciente e descobrem que ele tem um histórico de 4 dias de calafrios, de fraqueza e tosse seca. A esposa é enfermeira no hospital e teve o teste de SARS-CoV-2 positivo 3 dias antes. A esposa tem um oxímetro de pulso em casa e verificou a sua saturação. O resultado foi 89%, então a esposa falou para ele ir ao departamento de emergência. Então, próxima, vocês devem usar EPIs? Estão dizendo sim, para 20 sim, sim. A maior parte das pessoas está dizendo sim, temos um não. É claro, gostei dessa. Todo mundo quer usar EPI, o que é ótimo. Então, eu vou mencionar, quando temos uma pergunta aqui, você pode clicar na caixa para chegar até o recurso que dá suporte e que dá a resposta à pergunta. Todo mundo quer usar EPI, adoro. Então, aqui, mais uma vez, eu vou esconder aqui o chat. Quando você clica
na pergunta te leva ao recurso e você vê que nós temos aqui uma lista de equipamentos de proteção individual. Temos recursos do CDC, do Centro de Controle de Doenças, sobre os EPIs recomendados. Temos também informações sobre como colocar e também como retirar o equipamento. E temos informações da OMS sobre as diretrizes de EPIs. Então, vamos olhar esses recursos e lembre que a gente pode tirar esse painel de navegação, essa coluna esquerda, clicando as duas setas para diminuir o seu tamanho. Então, a gente quer usar a EPI, todo mundo concorda. Então, como a gente decide qual EPI é necessário? A gente pode clicar nesse primeiro recurso do CDC, e ele diz, quem precisa EPI, pacientes com infecção confirmada ou possível de SARS-CoV-2 devem usar uma máscara ao ser avaliados pelo médico. Então, os primeiros participantes disse colocar uma máscara no paciente, está totalmente correto. Profissionais de saúde devem aderir às precauções baseadas em transmissão e padrão ao atender pacientes com infecção de SARS-CoV-2. O EPI recomendado está descrito na diretriz de controle de infecção. Vamos descer aqui e você vê como colocar o EPI, uma lista de instruções, e também como retirar o EPI, uma lista de instruções. Acho que vocês todos percebem que retirar o EPI é o momento mais perigoso para a contaminação do profissional de saúde. Então, nós precisamos ter certeza que todos sabem como colocar o EPI e todo mundo sabe como retirar de forma segura. No site do CDC, você vê vários infográficos e PDFs. Você pode ver que eles vêm em diferentes idiomas e você pode clicar neles e mostrar no seu centro. Então, vamos clicar neste aqui. Ele não só mostra o EPI preferido, que inclui um face shield ou óculos de proteção, uma máscara, no mínimo N95, um par de luvas limpas e um avental de isolamento, e também o EPI alternativo aceitável. Se você não tiver, por exemplo, um respirador N95, você pode usar uma máscara cirúrgica. Esse é o EPI recomendado. E as instruções de paramentação e desparamentação dos EPIs. Então, imprimir esses infográficos e pendurar em locais com contato com pacientes é uma forma que você pode melhorar a segurança de todos os profissionais de saúde. Quando um profissional de saúde está tratando um paciente com suspeita ou confirmada de Covid-19, normalmente eles estão nervosos e podem esquecer passos importantes, especialmente durante a desparamentação. Então, ter esses lembretes em locais de atendimento ao paciente é uma forma de manter a segurança dos seus profissionais. E para você se lembrar, mesmo que você coloque o EPI várias vezes, às vezes passos que a gente esquece. Há outros infográficos sobre como colocar a máscara, como usá-la de forma apropriada. Como vocês sabem, muitas vezes você vai ver pessoas com as máscaras com o nariz de fora, ou com o elástico para fora, ou vão colocar na cabeça, ou no pescoço, ou no cotovelo. Isso tudo é incorreto e aumenta a probabilidade de contaminação desse profissional de saúde. Então, esse é um outro lembrete para os profissionais de saúde. E se você achar útil, você pode imprimir e também exibir em locais de atendimento ao paciente. Há 2 vídeos aqui que você pode usar para treinar seus profissionais. Um mostra como vestir o EPI de forma segura. Se você passar para o próximo, é como tirar o EPI também de forma segura, sem se contaminar. Então, usar esses vídeos e esses infográficos, pendurá-los em áreas de atendimento ao paciente, são formas que você pode mudar a sua prática de aumentar a segurança para os profissionais de saúde. Vamos voltar para o nosso caso. Então, todos concordam que devemos usar EPI.
Veja que depois temos itens de ação para mudança de prática. Então, nós estamos nos afastando dos objetivos de aprendizado e queremos que as pessoas se empoderem para mudar sua prática e melhorar os desfechos de pacientes e manter a segurança dos profissionais de saúde. Então, criar sessões de treinamento para todos os profissionais nas sequências corretas de paramentação e desparamentação, imprimir os infográficos de EPI e exibi-los em locais relevantes e colocar checklists de EPIs nas portas de leitos e de enfermarias com pacientes com Covid. Essa é uma discussão interativa. Algum dos co-panelistas tem algo a acrescentar sobre EPIs ou alternativas aos EPIs recomendados pelo CDC ou outras perguntas que surgiram durante a sua prática? Eu tenho um comentário rápido. Desculpa, porque eu acredito que sempre que possível, praticar paramentação e desparamentação deve ser feito antes do tratamento efetivo em clínico. Se pode haver uma segunda pessoa para estar lá, para poder observar se a pessoa está seguindo os passos, especialmente durante a desparamentação de EPI. Obrigado. Excelente ponto. A gente chama essa pessoa extra, a gente chama uma pessoa de segurança, que o trabalho dessa pessoa é simplesmente ter certeza que os profissionais de saúde estão se paramentando e desparamentando de forma segura. E também, também pedimos que essas pessoas lavem as mãos de boa maneira. Tem alguma coisa a acrescentar? Eu concordo. Essa pessoa de segurança é muito importante para equipes auxiliares que não passam muito tempo paramentando e desparamentando, como flebotomistas, por exemplo. Outra coisa, isso vai depender do seu hospital, se você tem um fornecimento apropriado de EPIs, a gente precisa trocar, se a gente vai movimentar pacientes pelo hospital, é importante trocar avental e luvas, se você está tocando elevadores e locais no hospital maior, idealmente é preciso trocar esses equipamentos também. Esse é um ótimo ponto e deve ser dito explicitamente, mas quando a gente está falando especificamente de SARS-CoV-2 ou Covid-19, nós estamos... Desculpe, Maggie? Eu estou interpretando, mas eu... O que deve ser dito explicitamente para SARS-CoV-2 ou Covid-19, nós precisamos exercitar contato, gotículas e precauções no ar. Então, se você está transportando um paciente possivelmente infectado de uma área do hospital para outra área, qualquer coisa que você toca, você pode contaminar. Então, limpar essas superfícies durante os fluxos de trabalho também é importante para evitar contaminar o ambiente e também outros profissionais. Alguma coisa a mais sobre EPI antes da gente seguir? Vamos voltar para o nosso caso. Como nós fazemos a triagem e o isolamento desses pacientes? Você pode digitar no chat como fazemos essa triagem e isolamento. Nós sabemos que ele tem tosse, que ele tem calafrios e que a saturação de oxigênio é de 89%. Como você decide para onde esse paciente deve ir e como você o isolaria? Vou dar uns minutinhos para as pessoas digitarem sua pergunta no chat.
Muito bem, então as pessoas estão começando a perceber que ele pode precisar de oxigênio, que ele tem que ser internado. Ótimo. Então, vamos clicar na caixinha para ver a resposta. E vai nos levar de volta para a página do CDC, do Centro de Controle de Doenças. E essa página tem muita informação. Mas uma das questões-chave é reconhecer que os processos de triagem precisam estar estabelecidos para qualquer hospital. Alguém falou de isolamento, que também é ótimo. Alguns hospitais implementaram telesaúde, o que significa que quando os pacientes estão se sentindo mal, eles podem telefonar, ligar para um número, conversar com um enfermeiro e vai direcionar ao protocolo de triagem. Durante essas estratégias, esse enfermeiro tem uma série de perguntas que ele ou ela faz ao paciente, baseado nas respostas, ele vai determinar onde esse paciente deve ir. Alguns pacientes com uma doença mais leve, que não estão hipoxêmicos, podem ser administrados em casa. Outros precisam ir procurar seu médico 24 a 48 horas para verificar. E outros pacientes, como o nosso aqui nesse caso, precisa ser internado para oxigenoterapia. Então, esses protocolos de triagem são excelentes e esse site vai te dar o transcript da conversa telefônica que seus enfermeiros podem usar. E para cada pergunta, te dá um algoritmo de onde esse paciente deve ir. Se você passar por essa transcrição e olhar até o final, você vai ver um algoritmo dessa chamada telefônica e o enfermeiro pode determinar, dependendo da resposta dada, como deve ser feito o manejo desse paciente. Você pode ver aqui, disposições, tem que ir para o pronto-socorro, ligar de novo em 24 horas. Se for um profissional de saúde, tem que ir para o setor de saúde ocupacional. Se for um asilo por huracão, por exemplo, e se o paciente pode ficar em casa e telefonar se sentir pior. Então, isso realmente é muito útil na triagem dos pacientes antes deles chegarem ao hospital, porque uma vez que eles estão no hospital, se estão infecciosos, eles podem potencialmente infectar outras pessoas, inclusive os profissionais de saúde. Então, é muito importante. Essa página também oferece pôsteres e alertas virtuais. E isso dá informação ao paciente de quais são os sintomas da COVID-19 ou da SARS-CoV-2, quais são os sintomas. Então, se eles têm esses sintomas, eles então devem saber que eles precisam praticar distanciamento social e usar máscara. Então, esses infográficos, se eles forem úteis, vocês podem imprimir a partir dessa página e pendurar no seu hospital. E o resto fala do distanciamento físico e que o profissional de saúde tem que usar EPI. Então, algumas outras recomendações importantes são limitar as visitas a essa instituição de saúde. Muitos hospitais agora não permitem visitas ou familiares que venham visitar os pacientes, porque eles querem que haja distanciamento físico. Também recomendam limitar os acessos ao hospital para que apenas algumas entradas do hospital estejam disponíveis e que essas entradas sejam sites de triagem. Todo mundo tem que passar uma triagem antes de entrar na instituição de saúde para a COVID-19. E aqueles que têm risco de infecção devem ser recusados, a não ser que seja um paciente que esteja sendo internado. Então, como você faria a triagem desse paciente para SARS-CoV-2? Quais são os sintomas de apresentação da infecção com SARS-CoV-2? Podem responder no chat. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar a minha tela e perguntar aos participantes e painelistas como que suas instituições de saúde estão fazendo a triagem do paciente. Como vocês estão fazendo essa triagem na sua instituição? Dr. Rama Murphy, eu sei que vocês trabalham no hospital pediátrico. Como vocês fazem a triagem do paciente? Fazem isso fora do hospital? Vêm direto para o pronto-socorro? O que acontece quando chegam no pronto-socorro ou na internação?
Eu acho que você está mudo. Perfeito. Obrigada a tudo que vocês estão ensinando e realmente o que nós seguimos no nosso hospital é o padrão do uso de EPIs, paramentação, desparamentação, é o que assim que a gente consegue, costuma fazer a triagem, não há uma diferença muito grande do que você falou. Uma coisa é que na pediatria a gente tem que prestar atenção nos pais e nós limitamos o número de acompanhantes, às vezes tinham ambos os pais acompanhando a criança e agora com Covid a gente está restringindo para apenas um dos pais. Eu imagino que cada instituição tenha sua forma de restringir o tráfego de acompanhantes, nós só permitimos um dos pais. Essa é a principal diferença na pediatria, se não, são as precauções padrão. Obrigada. Fadzai, como vocês fazem a triagem dos seus pacientes antes de chegarem ao hospital? O que eu perguntaria é se a pessoa tem a suspeita, temos hospitais específicos que direcionamos. Nós pedimos para os pacientes telefonarem antes de ir ao hospital. Se tem uma alta suspeita de estarem positivos ou tem sintomas de Covid, eles ligam para um centro que nós temos e normalmente alguém fala com eles e dependendo se precisam de internação, eles vão para o centro de Covid ou se não, são manejados em casa. E devido ao limite de recurso, quando o paciente precisa ser internado, mas infelizmente não há leito disponível, nós temos formas intermediárias de manejar esse paciente e nós damos oxigênio em casa até que um leito esteja disponível. Em outros hospitais, estamos fazendo a triagem de todos os pacientes quando chegam fora do hospital. Se você vier para o Zimbábue agora, tem uma tenda de triagem e algumas áreas alocadas para triagem. Os profissionais de saúde estão totalmente paramentados com EPI, fazem a triagem. Como ele mencionou no hospital pediátrico, mesmo no de adultos, nós não estamos pedindo que parentes não compareçam, ou você vem sozinho, ou se você não conseguir ter apenas uma pessoa acompanhando, que vai ser feita a triagem também, e só depois, então, será permitida a entrada. Doutora Fatsai, da Universidade de Zimbábue. Jean-Claude, você está no hospital distrital em Ruanda. Você pode nos dizer como o seu hospital está lidando com a triagem? Jean-Claude, onde está? Talvez não esteja mais conosco ou está mudo. Então, se o Jean-Claude não estiver disponível em Seattle, a gente está fazendo tudo muito parecido. Obrigada. O Jean-Claude precisa sair do mudo. Sim, Debbie. Nós estamos fazendo isso parecido, fazendo a triagem dos pacientes. Nós também tínhamos tendas fora dos hospitais, para o hospital pediátrico, e limitando também e fazendo a triagem, e também no departamento de emergência, temos salas e áreas específicas para pacientes com suspeita de Covid e também limitando a entrada no hospital e fazendo a triagem, limitando o número de visitantes, apenas um dos pais também, uma forma muito parecida do que nós estamos ouvindo dos nossos colegas aqui. Muito bom. Jean-Claude, você deve conseguir se desmutar agora. Ok, obrigada. Sim, no nosso hospital, temos uma área de triagem na entrada do hospital, onde a gente avalia a temperatura dos pacientes com suspeita de Covid-19. Há uma área de isolamento para fazer essa avaliação e esperamos os resultados. E após os resultados, saberemos se eles podem permanecer naquela área ou se devem ir para o centro de tratamento. Temos um centro de tratamento próximo e com isso nós conseguimos administrar os pacientes com Covid-19. Então,
eu vou voltar para o caso aqui na tela. Parece que instituições diferentes têm métodos diferentes, mas parece que no Zimbábue e em Ruanda eles têm centros de tratamento separados para os pacientes de Covid. Não é sempre esse o caso, às vezes é apenas uma área de tratamento diferente dentro do mesmo hospital. Então depende muito da instituição e como que cada uma administra isso. Obrigado por compartilharem as perspectivas de vocês. Então, mudança de práticas, itens de ação, estabelecer estações de triagem, de preferência, idealmente fora da substituição, usar um checklist de triagem, fazer triagem de todos, inclusive trabalhadores e funcionários e pacientes e seus familiares, usar marcas um algoritmo ou marcações de consultas por telefone para facilitar a triagem, limitar pontos de entrada para acessar o hospital, fazer ter alertas visuais após os pontos de entrada e ter uma área separada de triagem de alto risco. Fornecer também os suprimentos adequados para a higienização das mãos. Eu acho que quando começou o Covid em Ruanda, Ruanda fez tudo isso muito rapidamente, fez muito bem, muito melhor do que nos Estados Unidos, inclusive. As estações para lavar as mãos eram obrigatório antes de entrar, de acessar qualquer edifício, e isso é muito importante para reduzir a disseminação por contato. E também verificar se as áreas de espera estão bem ventiladas e se há um distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Se o paciente não tem febre, não tem falta de ar, dor de cabeça, perda de paladar e asfalto, mas diz que ele nega tudo isso, mas diz que fica com falta de ar ao se movimentar. Tem estado menos ativo e tem ficado mais na cama ou no sofá. A enfermeira tira os primeiros sinais vitais, batimento cardíaco 95, pressão arterial 95 por 52, 9 por 5, a taxa respiratória 24 batidas por minuto, saturação está em 89% e temperatura 37,5. O que é hipoxemia? O que é hipoxia e qual é a diferença? Essa é uma pergunta para os participantes. Qual é a diferença entre hipóxia e hipoxemia? Qual é a diferença e por que isso é importante? Podemos usar, então, nossa caixa de chat. Alguém sabe a diferença? Isso é importante, mas às vezes não é ensinado até mesmo no seu treinamento nas UTIs. Eu estou vendo que as pessoas ainda estão respondendo. Jean-Claude, ótimo. Eu sei que você não ia decepcionar, porque você é meu aluno. Hipóxia é oxigenação do tecido. Muito bem. Vamos voltar. Então, quando a gente volta para o Learning Resource Center, eu falei que se você tiver uma pergunta, é possível clicar em cima da pergunta para ver a resposta. Então, antes de vermos esse vídeo tem 4 minutos, mas quero mostrar também novamente um tutorial a respeito do Learning Resource Center. Então, nós já vamos ver o vídeo. Provavelmente vai ser melhor aumentar aqui a tela para ver melhor. Então, vamos clicar novamente aqui para fechar o painel. Há um clipezinho aqui no canto direito superior. Se vocês clicarem nesse clipe, vocês verão a transcrição para interpretação de francês. Eu peço desculpas por não ter dos outros idiomas, mas vocês podem clicar aqui nesse idioma para ter a tradução de francês para esse documento. Ok?
Então, vamos fechar aqui. Isso aqui é só para os falantes de francês. E outra coisa aqui no Learning Resource Center, para os vídeos, se estiver muito rápido a fala, vocês podem regular aqui para acelerar ou reduzir, ajustar o volume e também aumentar ou diminuir a transcrição. Aqui está a transcrição. Nós vamos ver essas palavras em tempo real sendo faladas. Então, se vocês quiserem aumentar a tela, vocês podem clicar aqui nesse quadradinho. Vamos ver o vídeo, então, de 4 minutos. Diagnosticar e tratar hipoxemia requer que os provedores entendam a sua definição e como detectar a hipoxemia usando a oximetria de pulso ou uma análise de gasometria. Quando respiramos, puxamos ar para dentro dos pulmões. Quando o ar entre os nossos pulmões, vai para os alvéolos, onde ele é difuso, entrando para os capilares pulmonares. O oxigênio se liga à hemoglobina ou é difuso para o plasma. Isso é chamado oxigenação. A oxigenação insuficiente é chamada de hipoxemia. A taxa de entrega de oxigênio para as células e tecidos do corpo é conhecido como entrega de oxigênio. E essa entrega para os órgãos e tecidos do corpo é conhecido como hipóxia. Então, vamos ver só esse pedacinho, esses primeiros 2 minutos desse vídeo, porque já temos as respostas aqui. Então, a diferença entre hipóxia e hipoxemia é baixos níveis de oxigênio no sangue e a hipóxia é pouco oxigênio entregue aos tecidos. Então, há uma diferença entre o que pode ser detectado com o oxímetro de pulso, que é a hipoxemia. É possível detectar os baixos níveis de oxigênio no sangue, mas ele não indica qual é o nível de oxigênio sendo entregue para as células e tecidos do corpo. Então, quando a gente fala que o paciente está hipóxico, esse diagnóstico é feito clinicamente com gasometria ou com oximetria de pulso. Isso nos indica que o nível de oxigênio está baixo no sangue, mas não indica quanto oxigênio está sendo entregue para as células e órgãos. Então, às vezes a definição de hipóxia e hipoxemia difere um pouquinho dependendo da referência. Voltando, então. Então, mais uma vez, o que é hipoxemia, o que é hipóxia, qual a diferença? Vocês podem clicar aqui para assistir o vídeo e a discussão. Então, quais são as causas comuns de hipoxemia? Em adultos e crianças. Podem escrever na caixa de chat. Quais vocês acham que são as causas comuns de hipoxemia? Claro que nós estamos falando muito de Covid, então Covid-19 pode causar hipoxemia. O que mais? Ok, ótimo. Sim, baixa tensão, pneumonia, fibrose. Muito bem. Ótimas respostas. Então, vamos clicar aqui novamente para ver a resposta. Além do diagnóstico de hipoxemia, é importante também para os provedores de cuidados de saúde reconhecer as causas comuns de hipoxemia em neonatos, crianças e adultos. A hipoxemia é definida por baixos níveis de oxigênio no sangue e pode ser detectada usando uma análise do gás arterial.
A oximetria de pulso é mais amplamente disponível, mas a gasometria é mais precisa. A saturação, a nível de saturação que define hipoxemia não é claramente definido como o nível, assim como o nível de hipóxia nos tecidos ocorre também não é desconhecido. No entanto, se o A2 for menor de 90%, isso pode ser usado como diagnóstico para hipoxemia. Isso pode ser feito com outros exames disponíveis, mas se não estiverem disponíveis, a oximetria de pulso também pode ser usado. Se nenhuma das ferramentas estiverem disponíveis, é possível usar os sinais clínicos para direcionar a administração de oxigenoterapia. As causas comuns de hipoxemia em neonatos incluem, mas não estão limitados a asfixiamento no nascimento, síndrome de insuficiência respiratória, pneumonia, sepse, doença cardíaca congênita, aspiração de mecônio e apneia. As causas comuns de hipóxia em crianças incluem também, mas não estão limitados a infecções do do trato respiratório baixo, como pneumonia ou bronquiolite, asma, meningite, sepse, doença cardíaca congênita, complicações perioperatórias, malária e trauma. E, finalmente, as causas comuns de hipoxemia em adultos incluem, mas também não estão limitados a DPOC, asma, pneumonia, sepse, trauma, insuficiência cardíaca congestiva, êmbolo pulmonar e complicações perioperatórias. Muito bem. Algum painelista gostaria de acrescentar algo sobre as causas de hipoxemia? Algo que nós não falamos? Ana, eu gostaria de acrescentar aqui apenas para o período logo após o nascimento, que é comum ver aqueles baixos níveis de oxigênio, seja por saturação de oxigênio no recém-nascido, ou, se for possível, medir também, fazer a gasometria, isso deve ser feito e isso vai se elevando conforme os minutos e horas vão passando após o nascimento do bebê. Isso pode ser comum também. Estresse por frio também é outra causa comum de ver uma leitura de saturação incorreta também. Então, tem alguns outros fatores que podem afetar a capacidade de diagnosticar isso clinicamente, só para lembrar. Sim, obrigada por compartilhar. Sim, doutora Porter, não. Aqui é a doutora Shelley Porter, mas nós não podemos também esquecer as questões cardíacas. Sei que falamos muito das complicações respiratórias, mas temos problemas cardíacos também. Sim, muito bem. Doutor Dati, gostaria de acrescentar? Sim, eu queria ter comentado antes, mas não foi possível. Mas agora eu estou ouvindo bem. Eu queria dizer que na nossa prática diária, às vezes administramos medicações e aí temos essas leituras baixas, mas os médicos devem saber o que estão fazendo. Eu sinto muito, o som não está entrando, não está sendo possível entender. As concentrações de oximetria, por exemplo, se o paciente está em choque, vamos ter uma leitura baixa. Mas então não é uma predisposição, mas naquele momento temos que entender o que está acontecendo. Ótimo, obrigada.
a gasometria não é amplamente disponível, então usar a oximetria de pulso é uma forma possível de detectar hipoxemia para saber quando o paciente necessita de cuidados clínicos e oxigenoterapia. E diria que até em alguns dos nossos hospitais não temos oxímetros de pulso suficiente. Então, reconhecer os sinais clínicos e sintomas de hipoxemia também é extremamente importante. E esses sinais e sintomas podem ser diferentes em pacientes adultos e pediátricos. Então, ponto ótimo, excelente. Vamos então continuar? Gostaria de mostrar uma outra coisa sobre hipoxemia. Temos uma imagem aqui dos pulmões e vemos um algoritmo bastante interessante sobre hipoxemia, que divide as causas de hipoxemia em 4 grupos distintos. Um é que não há oxigênio suficiente nos alvéolos, então não há oxigênio suficiente entrando no pulmão. Isso pode acontecer por 2 motivos. Primeiro, por hipoventilação, que o Dr. Dati acabou de mencionar, porque é possível ter a questão de drogas, medicações ou outras questões complicando a respiração e que complica a ventilação também. Então é possível ter hipoventilação que leva à hipoxemia. É possível ter também uma baixa concentração de oxigênio no ar que está sendo respirado, e isso acontece, por exemplo, em altas altitudes. A segunda categoria são problemas de difusão, que acontecem entre os alvéolos e a estrutura vascular. Então, lembrem que esses alvéolos são circundados pelos capilares, e se isso não é bem difuso, há um problema com a difusão que leva ao baixo nível de oxigênio no sangue. O oxigênio, às vezes, não se liga à hemoglobina ou não consegue se liberar da hemoglobina e o monóxido de carbono é um exemplo disso. E, finalmente, na quarta categoria, falamos de ventilação e profusão, ou um disparate entre os dois, por exemplo, com DPOC, asma ou doença pulmonar intersticial, e embolia pulmonar também é uma causa comum desse problema. E o shunt, como a Shelley Porter comentou, é possível ter problemas cardíacos que levam à hipoxemia também, e também a questão fisiológica. Então, se vocês quiserem ler mais sobre esse algoritmo, vocês podem clicar nessa imagem e vocês irão para a página dessa informação. Então, esse paciente de 57 anos, ele está com hipoxemia? Vocês podem digitar sim ou não. É o paciente de 57 anos que tinha fraqueza, calafrios e tosse seca. Todo mundo diz sim, está hipoxêmico, maravilhoso. Quando a gente fala de Covid-19, tem umas ótimas ferramentas desenvolvidas por algumas organizações que vão nos ajudar a determinar quando o nosso paciente está hipoxêmico e o que fazer a respeito. Você clicou na pergunta para ter a resposta. Tem um gráfico desenvolvido pela Federação de Sociedades de Anestesia, o Lifebox. A gente vai falar bastante das ferramentas de Lifebox na próxima sessão. Ele também tem uma ferramenta de triagem de oximetria de pulso e também a ferramenta de escalonamento de oxigênio. São sites externos que vão nos ajudar a manejar os pacientes hipoxêmicos para a COVID-19. Então, vamos clicar no oxigênio. Isso diz que na suspeita ter a suspeita de diagnóstico de infecção de Covid-19, você deve usar a oximetria de pulso, e se a leitura for menos de 90% em uma criança, adulto ou adolescente, você tem que iniciar a oxigenoterapia. E você pode começar usando a cânula nasal, ou catéter, ou uma máscara, e precisamos fazer a titulação do oxigênio para manter o SpO2 maior que 90%. Você pode ver os diferentes dispositivos para entrega de oxigênio aqui, as cânulas nasais, 1 a 5 litros, catéter nasal para crianças, 1 a 2 litros,
A máscara de oxigênio, 6 a 10 litros por minuto, ou a máscara de oxigênio com um reservatório, que a gente chama não respirador, de 10 a 15 litros por minuto. Esse gráfico foi desenvolvido para locais que têm recursos limitados, então ele dá também soluções de descomentação e de limpeza, são recomendações dessas organizações de como limpar e desinfectar seus dispositivos de oxigenoterapia. Eu vou te levar ao Life na próxima sessão. O Lifebox às vezes demora para carregar. Essa ferramenta você pode baixar como PDF e imprimir do seu computador, e você pode imprimir em todos esses idiomas. Então, o que seja mais útil para você. De novo, ele mostra como fazer a triagem dos seus pacientes usando a oximetria de pulso, para você fazer a triagem do paciente para febre, ou paciente se não tem febre, para tosse, se tem ou não tosse, e se tem falta de ar quando está se movendo. Não tem falta de ar em repouso, mas quando se move, sim. A taxa respiratória, lembra-se, era 24, ele é adulto. Então, todos aqui confirmam que ele está em risco de ter Covid-19. Os sinais de emergência são a respiração obstruída ausente, convulsões, cianose central. Ele não tem nenhum dos sinais de emergência, mas a gente vai seguir o sim e vamos para a próxima caixa, verificar a saturação de oxigênio com oxímetro de pulso. O dele é 89%, então é menos de 94%. Então vamos para essa próxima caixa e nos diz que a gente deve dar suplementação de oxigênio, iniciar em 5 litros por minuto para adultos. E verificar novamente se estabiliza e sobe acima de 90, você pode verificar de novo em 15 minutos. Mas se não atingir 90% ou mais e mantiver menos de 90%, você precisa aumentar o oxigênio sendo entregue para esse paciente. Se a oxigenação melhorar, você pode verificar depois de alguns minutos, mas se não melhorar, você tem que continuar a escalonar esse oxigênio. Que perguntas vocês têm sobre a triagem com oximetria de pulso e escalonamento do tratamento de oxigênio? Vocês podem colocar no chat. Os panelistas têm alguma coisa a acrescentar sobre oximetria de pulso, triagem e que níveis vão determinar a hipoxemia? Ótima pergunta. Por quanto tempo você continua a dar oxigênio? Karen, você pode tirar o mudo para o seu comentário? A Dana mencionou que o congelamento da entrega do oxigênio com esses dispositivos, só um lembrete que se você está trabalhando com esse paciente numa emergência ou num ambulatório com outras pessoas ou transformando, eles têm que ter uma máscara de procedimento se vocês estiverem por cima do dispositivo de oxigenação, só para tentar conter a contaminação o máximo possível. A Sabine faz uma pergunta ótima e é uma pergunta comum que recebemos bastante. É a duração dessa oxigenoterapia. E essa é uma pergunta clínica excelente, porque nós temos que entregar oxigênio, temos que dar oxigênio para o paciente, mas também precisamos ter certeza que nossos recursos estão disponíveis para todos os pacientes que possam estar precisando de oxigênio. Então, a gente dá oxigênio para manter o SpO2 do paciente maior do que 90%. A Shelley falou uma questão interessante, que na DPOC, às vezes o nível de oxigênio são mais baixos, então a gente talvez vá buscar algo acima de 88%, 89%. Mas na maioria dos pacientes, a gente tem como objetivo um SpO2 maior de 90%. Se o SpO2 do paciente continuar a aumentar, de 90% para 94%, o que a gente faz?
Temos um paciente recebendo 5 litros na cânula nasal e o SpO2 está em 94%. Você continua a dar oxigênio? Muito bem. Sim, continua a dar oxigênio, mas você pode começar a diminuir a taxa, os litros por minuto. O objetivo é acima de 90%. Se o paciente está a 90%, você não pode diminuir essa titulação, porque esse é o nível mais baixo que a gente precisa atingir. Mas o SpO2 continuar a aumentar, você pode começar a diminuir o seu oxigênio e ver se o paciente consegue manter essa saturação. Então, é uma reavaliação constante de como o paciente está se saindo com esse SpO2. Então, você vê a importância da oximetria de pulso no manejo da oxigenoterapia. Mais algum comentário dos panelistas? Eu quero reenfatizar o que você acabou de falar. Nós temos limites reduzidos, a gente quer economizar o oxigênio para os pacientes. Então, nós não escalamos, antes de escalar a oxigenoterapia, a gente monitora frequentemente para poder reduzir uma saturação de 95 ou mais ou menos, se a gente vai documentar, e se for tudo que você estiver sustentada, você pode só manter o paciente em observação. Porque eu já vi isso na prática, continuando dando 5 litros, quando você tenta mudar para 2 litros, ver se ele sustenta e você está economizando oxigênio, né? Outra questão chave, a oximetria de pulso, que a gente usa para monitorar, eu entendo o seu ponto, mas você deve escolher, a escolha do dispositivo é muito importante, porque quando você tem um paciente com uma cânula nasal e não é adequado, o paciente pode não estar respirando e isso não vai ajudar. Você vai estar tendo resultados diferentes. Obrigado. Obrigado, doutor Dati. Quando você observa a ferramenta de triagem do Lifebox, ele diz que se o paciente está estável, você verifica novamente em 15 minutos e sempre a cada 15 minutos. Se o paciente está instável, ou seja, a saturação de oxigênio está caindo, ou está oscilando, não está estável, você verifica a cada 2 a 5 minutos. Então, é muito importante perceber a importância do monitoramento. Especialmente se você não tem muitos oxímetros de pulso, você tem que verificar um paciente, depois o outro e voltar para o primeiro, né? Então, o monitoramento é muito importante e esse monitoramento vai permitir você determinar se você precisa aumentar ou diminuir a sua oxigenação. Então, essa ferramenta Lifebox de triagem pode ser usada no início e pode ser usada todas as vezes, cada vez que você vai reavaliar esse paciente. Muito bem, podemos continuar? Olá, Bona, estou te vendo aí. Esse era o nosso paciente, dissemos que sim, ele já vai hipoxêmico. E aqui alguns itens de ação para mudança de prática. Você pode imprimir e baixar o gráfico de parede, também a ferramenta Lifebox de triagem. Então, Sabine, como você tem essas perguntas, você pode usar essa ferramenta novamente. Você pode imprimir e colocar na sua área de atendimento. Quando as pessoas têm as mesmas perguntas, você pode mostrar na ferramenta de triagem como usar ao oxigênio e a oximetria de pulso. Você pode colocar esse gráfico e a ferramenta nas áreas de atendimento, como no pronto-socorro, nos ambulatórios e na UTI. E ter um gerente de equipamento para processar todos a reutilização dos itens contaminados. Então, se a gente diz que esse paciente está hipóxico, e a gente clicou aqui,
Lembra que a gente tinha o gráfico e o Lifebox? Veja que tem um clipe aqui, um desenho nessa página. Se você clicar aqui, você pode fazer download e pode imprimir esse gráfico de parede ou a ferramenta de triagem do Lifebox. Isso está sempre disponível neste site para você. Se você quiser mostrar para os seus colegas a ferramenta de triagem ou imprimir e colocar nas áreas de atendimento. São essas as formas que você consegue mudar a sua prática para ajudar os pacientes e ter um impacto no desfecho desses pacientes. Estão sempre disponíveis. Você reconhece imediatamente que esse paciente está hipóxico, SpO2 menos 90%, e enquanto você continua seu exame físico, você decide administrar oxigenoterapia. Você está treinando um estudante de enfermagem e ele pergunta quanto oxigênio está sendo entregue a esse paciente e por que você escolheu este dispositivo para essa terapia. Então, essa é uma pergunta frequentemente feita pelos nossos participantes. Que dispositivo de oxigenoterapia vamos usar e qual o fluxo em litros por minuto de oxigênio a gente começa? E uma vez isso feito, que fração de oxigênio inspirado pode ser entregue com cada dispositivo de terapia? Vamos clicar aqui para ter a resposta e você vai ver que a gente vem parar nessa página com os dispositivos e que também te dá a concentração de oxigênio para cada dispositivo. Então, para cânula nasal, você pode ver que pode ser usado para paciente adulto ou pediátrico e que o fluxo que deve ser usado com a cânula é de 1 a 6 litros por minuto. E fazendo isso, você entrega 28 a 40% de FiO2, ou a fração de oxigênio inspirado. Se você desce, você vai ver o catéter nasofaríngeo, usado em recém-nascidos e crianças, entrega 45 a 60% de FiO2 e está limitado a 1 a 2 litros por minuto. Se você continuar descendo, você vai ver a máscara de oxigênio, 6 a 10 litros por minuto, 44% a 60% de FiO2. E para procedimentos, entrega não invasiva, que é a máscara com o reservatório, que dá o FiO2 mais alto, até 95%, mas requer 10 a 15 litros por minuto. Então, é um fluxo alto, o não invasivo. E alguns lugares tem a máscara Venturi, nem todos têm a máscara Venturi disponível, mas ela usa essas válvulas separadas de cores diferentes e dependendo de qual válvula você usa, ela vai determinar a entrega de FiO2. Então, eu mencionei que muitas coisas no centro de recursos pode ser clicado para buscar mais informações, você pode clicar aqui e vai te levar para um recurso que fala dos sistemas de terapia, de oxigenoterapia, vai falar de cada um dos dispositivos, como colocar no paciente e qual é o FiO2. Então, se quiserem mais informações, vocês podem clicar nessa caixa, por exemplo, para cânula. Outra coisa que eu quero mostrar para pacientes pediátricos, se você clicar nessa caixa de cateter nasofaríngeo, vai levar para alguns recursos muito bons sobre oxigenoterapia para crianças, feita pela Organização Mundial de Saúde. Então, é um trabalho muito grande, você pode ver aqui o índice, fala de várias coisas diferentes sobre oxigênio em crianças. Nós vamos ter uma sessão separada sobre pacientes pediátricos, também na nossa série. Então, qual dispositivo de oxigenoterapia? Esse é um paciente de 57 anos, com SpO2 de 89%. Então, qual dispositivo de oxigenoterapia você usaria? Pode escrever no chat que dispositivo você usaria. Isso é para a sua situação, o que está disponível para você na sua instituição. Algumas pessoas têm cânulas nasais disponíveis. Sabine e Suchel, quantos litros por minuto vocês usariam? Qual dispositivo e quantos litros por minuto? Muitas pessoas têm cânula nasal, que parece, o que é bom.
Ótimo. Então, as cânulas nasais, vocês usariam 5 litros por minuto de acordo com a ferramenta de triagem do Lifebox. Ótimo. Nós temos respostas desde 2 litros por minuto até 5 litros por minuto nas cânulas nasais, o que é ótimo. Se você começar seu oxigênio a 2 litros por minuto e a saturação de oxigênio não melhorar, o que você faria? O SpO2 ainda está em 89%. O que você faria? Pode aumentar para 5 litros, pode mover para mudar para uma máscara. Digamos que você troque para máscara a 6 litros por minuto e o SpO2 do paciente agora está em 90%. Quando você vai reverificar esse SpO2? Algumas pessoas dizem 5 minutos, outras dizem 15. Eu acho que se você verifica de novo em 2 a 5 minutos, se o paciente estiver estável, então você pode verificar de novo só em 15 minutos. Mas a gente precisa certificar primeiro que a sua intervenção inicial estabilizou esse paciente. Então, a primeira coisa a fazer é que o paciente esteja estável, ou seja, pode manter esse SpO2. Uma vez que o paciente está estável, você pode ir para 15 minutos e diminuir a frequência dessa verificação para 15 minutos. Muito bem. Ótimas respostas. Muito obrigada pela participação. Algo a acrescentar dos painelistas? Eu gosto de enfatizar algo que foi dito antes. A gente fez obrigatório para todos os pacientes que usarem uma máscara, colocarem também uma máscara cirúrgica para limitar a contaminação aos profissionais e outros pacientes na unidade. Isso é importante e é preciso que todos entendam. Sim, concordo plenamente. Se nós não temos máscara cirúrgica suficiente, podemos usar a cobertura de qualquer outro tipo de proteção para o rosto. Quando você não tem máscaras cirúrgicas suficientes e você usa, por exemplo, uma máscara caseira, é importante que tenha 2 a 3 camadas e isso vai melhorar a segurança dessa proteção. Máscara de 2 a 3 camadas. Se o paciente está com uma cânula nasal, eles devem estar de máscara, alguma coisa cobrindo o rosto, e uma máscara de oxigênio. Shelley, você ainda colocaria uma máscara facial por cima de uma máscara simples? Vocês me ouvem bem? Sim, é muito importante usar a máscara facial em qualquer dispositivo. Não qualquer dispositivo, porque alguns, quando o paciente está no quarto sozinho, tudo bem, mas assim que alguém entra no quarto do paciente ou quando estão sendo transportados pelo hospital, é importante cobrir o rosto do paciente. Então, com qualquer dispositivo, basicamente, deve ser coberto. Em alguns lugares não temos quartos individuais, então, principalmente se o paciente tiver contato com outros pacientes ou outros HCPs com divisão apenas de uma cortina, esses pacientes precisam ter uma cobertura. Quando acrescentamos um fluxo de oxigênio para esse paciente, tem um possível risco de criação de aerossóis com o vírus, e isso ser transmitido pelo ar e contaminar o ar ou o ambiente. Então, é importante proteger o espaço do paciente para conter essa geração de aerossóis, não só para proteger os outros pacientes, mas também os profissionais de saúde que estão em contato com ele. Com as cânulas nasais, com uma máscara simples e até mesmo aquelas máscaras com reservatório, é necessário usar uma cobertura por cima dessas máscaras. Então, continuando com o caso. Então, você falaria para o seu aluno que vai usar as
cânulas nasais com 5 litros por minuto. Temos equipamento muito limitado. Existem diretrizes para reutilizar materiais e equipamentos descartáveis? Vocês, nas suas instituições, têm diretrizes para reutilizar material descartável? Vocês podem escrever na caixa de chat. Sim, temos. Isso é ótimo. Mais alguém? Acho que se clicarmos aqui, veremos algumas diretrizes para a reutilização de equipamento, né? Tudo pode ser clicado aqui no Learning Resource Center para que vocês tenham bons recursos. Há um livro sobre descontaminação e reprocessamento de dispositivos médicos para instituições de saúde, publicado também pela Organização Mundial de Saúde. Então, se vocês olharem aqui o índice, vocês vão ver muita informação sobre descontaminação, descontaminação dos equipamentos médicos. Então, se clicarem aqui na pergunta, se vocês lembrarem lá atrás, o cartaz de oxigênio também tem recomendações para limpeza e reutilização de equipamentos descartáveis, de uso único. Esse aluno de enfermagem faz muitas perguntas, e ele pergunta, de onde vem o oxigênio e nós temos o suficiente para todos os pacientes? Então, vamos discutir isso em uma outra sessão, mas eu queria dar uma olhada aqui nos objetivos de mudança de prática, como falamos no início da sessão, para que todos os HCPs sigam diretrizes recomendadas para os EPIs e que todos recebam tratamento nas sequências corretas de paramentação e desparamentação. Queremos isolar os pacientes que podem ser potencialmente contagiosos, desenvolver métodos de triagem para SARS-CoV-2, reconhecer e diagnosticar hipoxemia, usar oximetria de pulso para triagem e prescrever oxigenoterapia como um dispositivo mais adequado. Então, os temas que discutimos hoje foi prevenção e controle de infecções, EPIs, triagem, hipoxemia, dispositivos para oxigenoterapia e a desinfecção de equipamentos de uso único. Eu gostaria de finalizar a sessão com uma frase muito interessante de um colega da Nigéria dizendo: não faça o que é mais fácil, faça o que é correto. E eu acho que são palavras muito sábias, porque talvez não seja fácil desenvolver todos esses protocolos, principalmente se ainda não estão em uso, mas como profissionais de saúde, vocês são todos defensores do seu paciente. Então, é bom que vocês saibam reconhecer o que precisa ser feito em comparação com o que está sendo feito e preencher essas lacunas para mudar as práticas e salvar vidas. Temos mais alguma coisa a comentar, ou mais perguntas? Porque já estamos chegando ao final da nossa sessão de 90 minutos. Só gostaria de acrescentar sobre a questão de descontaminação dos equipamentos de uso único. Uma coisa que eu já vi é que uma dica quando vocês não conseguem atingir os objetivos com as cânulas nasais. Às vezes, a parte interna das prongas podem estar corroídas na parte interna. Então, para alguns hospitais que não têm muitas cânulas disponíveis e vão reutilizar, é sempre bom verificar a integridade dessas cânulas, porque é muito difícil de enxergar, de ver. E já vemos que muitos pacientes também não estavam recebendo a concentração de oxigênio adequada, porque o oxigênio estava saindo não estava passando por aquela cânula obstruída. Obrigada, Débora. Então, essa sessão foi sobre triagem. A nossa próxima sessão será sobre o uso da oximetria de pulso e o manejo de oxigenoterapia para pacientes hipóxicos. E uma pergunta comum que nós recebemos dos participantes é para receber os slides, para que possamos ensinar outras pessoas. Nós queremos oferecer os equipamentos a vocês para serem defensores e professores para suas redes. Queremos que vocês
multipliquem esses ensinamentos. Não temos os slides, mas nós temos o Learning Resource Center. Então, incentivamos a todos se inscreverem para ter essas informações. Toda a informação está lá disponível como educador e como aluno. Vocês podem entrar no Learning Resource Center a qualquer momento, funciona com computador, com tablet, no telefone. Então, é possível fazer suas rondas com os alunos olhando tudo isso no telefone, funciona em Android ou iOS. Então, o Learning Resource Center é para vocês, seja como instrutor ou aluno. Fiquem à vontade para usar a qualquer momento, sempre que vocês acharem que pode ser benéfico. Alguma outra pergunta? Obrigada. Sim, Dr. Dati. É meu colega da Nigéria. Eu gostaria só de acrescentar sobre o uso das máscaras cirúrgicas simples. Há uma forma correta de usá-la. Uma parte é mais escura, outra parte é mais clara. Tem uma cor mais... E essa é a forma... A parte de cor mais clara, você fica para dentro do paciente, para que o paciente esteja protegido. E essa é a melhor proteção. Mas se não fizermos nada, a parte de cor mais clara é o filtro, então é aqui que tem que estar virado para o paciente. Só quero que as pessoas lembrem disso. Obrigada. Sim, doutor Dati, isso me lembra de um outro ponto aqui. Quando usamos máscaras cirúrgicas simples ou quando usamos os nossos coberturas, máscaras de tecido feito em casa, essas máscaras protegem outras pessoas, não necessariamente nós mesmos. E é um sinal de respeito aos outros, de que queremos protegê-los. Então, o uso da máscara é para proteger outras pessoas. É muito importante proteger a nossa comunidade, mesmo quando os pacientes chegam ao hospital. E é por isso que nós colocamos a máscara no paciente, para proteger as outras pessoas circulando pelo hospital. É importante usar a máscara corretamente, que você cubra o nariz e a boca. As máscaras e distanciamento social fazem uma diferença imensa. Shelley Porter e a Chiara acabaram de voltar de uma reserva indígena nos Estados Unidos. E para vocês que não conhecem, essas reservas indígenas são muito diferentes do restante dos Estados Unidos. Eles não têm os mesmos recursos que muitos outros locais têm. E o que elas aprenderam é que nessa reserva, como eles instituíram as políticas cientificamente comprovadas como o isolamento, distanciamento social e o uso de máscaras, mesmo que muitas pessoas tiveram Covid em torno da reserva, a contaminação dentro da reserva tem uma taxa muito baixa. Então, lavar as mãos, distanciamento social e máscaras funcionam e protegem os profissionais de saúde, protegem a comunidade e os pacientes. É muito importante. O uso das máscaras e distanciamento social e oxigênio são provavelmente os componentes mais importantes do combate à Covid. Muito obrigada. Obrigada, Ana, Crawford e todos os nossos panelistas. Temos só mais alguns minutinhos. Eu sei que já estamos passando do nosso tempo. Tivemos muitas perguntas. E se não respondemos a todas ainda, nós queremos continuar essa conversa. Temos um grupo de WhatsApp, vocês podem ver aqui o QR Code, e continuaremos essa conversa, essa discussão, e avançaremos com outros fóruns para discussão e aprendizagem também no Learning Resource Center. Então, por favor, inscrevam-se e vamos continuar essa conversa. Nossas sessões serão mensais, no mesmo horário, ao final de todos os meses, então sempre naquela última segunda-feira
do mês e enviaremos o convite da sessão com antecedência para que vocês se organizem, mas continuem essa conversa durante o mês todo. E para receber o certificado de participação, vocês precisam preencher uma pequena pesquisa. A minha colega Lana colocou o link em inglês, francês e Swahili ali na caixa de chat, podem dar uma olhada. E vamos compartilhar depois as versões em espanhol e português em breve. Enviaremos por e-mail. A Lana, minha colega, então, vai incluir uma enquete curtinha, se vocês puderem, por favor, responder antes de finalizar, antes de sair da sessão, será ótimo. Conforme eu vou falando, vocês podem ir respondendo. E as apresentações, os slides das apresentações, os links da gravação estarão disponíveis no nosso site, no assistinternational.org e pela Stand Global Anestesia também. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam parte do nosso grupo de WhatsApp. Vocês podem pedir ajuda também para echointernational.org. Gostaria de agradecer o projeto Echo, nossos painelistas, principalmente a doutora Ana Crawford, para liderar essa sessão e criar esse centro de recursos. Gostaria de agradecer também a GE Foundation para possibilitar o Project Echo. Continuaremos isso durante todo o restante do ano, então continuem participando, pratiquem distanciamento físico seguro, lavem as mãos. Vamos deixar aqui a enquete do Zoom para vocês preencherem. E se tiver qualquer dúvida em termos de interpretação, escrevam também nos comentários de Zoom, a gente vai olhar tudo e vamos fazer alterações para a próxima sessão para adequar tudo isso. Então, muito obrigada a todos e finalizamos a nossa sessão.
Obrigada a todos. Vamos finalizar então essa sessão, por favor. Agradecemos a todos.